Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando nessa sexta-feira para poder a gente falar de um assunto que é muito importante, porque daqui a exatos 10 dias vai se abrir a janela especial para o Super Mundial de Clubes e também para que a gente possa reforçar o nosso elenco para a sequência da temporada 2025. O vídeo está muito interessante, eu quero debater com vocês nomes que o Fluminense pode contratar e claro que eu quero muito a tua participação para que você também dê a sua opinião sobre os nomes que eu vou trazer e você também falar, Fagner, eu acho que a gente poderia mirar tal jogador. Então eu quero muito convidar todos vocês para mais um conteúdo especial no nosso canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Sexta-feira maravilhosa, dia 23 de maio, acabou de cair uma chuva aqui forte aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, mas aquela chuva pancada que dá e passa rápido. São exatamente as 11h30 da manhã, eu quero estar compartilhando com vocês esse assunto que é muito especial, é muito importante, sobre contratações. Fluminense está no mercado buscando reforços e a diretoria está se mobilizando junto com a comissão técnica para eles poderem acertar nos nomes. E esse é um assunto que para mim é muito importante porque a gente está com dois jogadores da mesma posição lesionados e estão fora do Super Mundial de Clubes. Já quero abrir com vocês falando a respeito disso. Otávio rompeu o tendão de Aquiles e Bernal teve uma lesão na posterior da coxa. Então tá fora do Super Mundial de Clubes. Logo, a gente não pode ficar sem essa característica de um jogador de primeiro homem de marcação, de primeiro volante no nosso time, que é muito importante, né? A gente sente muita falta hoje, que é para poder falar que é muita falta mesmo, de André. Aquele camarada que tava ali, ó, na frente do zagueiro, era como se fosse um terceiro zagueiro, mas quando precisava ser meio, o cara era meia de ligação, quando precisava de finalizar, tava o cara lá dentro finalizando. Então, a gente sabe o grande jogador que se tornou o André vestindo a camisa do Fluminense. E cara, como a gente tá dependente, sabe, de encontrar um outro camarada de tão qualidade para poder jogar nessa função. Mas o Fluminense está trabalhando, comissão técnica e a diretoria estão conversando para que no próximo, sem ser esse domingo que vai vir agora, depois de amanhã, o outro domingo é dia 1º de junho, dia esse que abre a janela especial da FIFA para poder a gente fazer as contratações para jogar o Super Mundial de Clubes e também visando aí a próxima parte do ano nas contratações. Eu queria estar trocando com vocês aqui uma ideia importante sobre 3 nomes que estão se ventilando. Vou te trazer aqui a fonte porque é importante para vocês entenderem que não é nada da minha cabeça, tá? Tem uma fonte e tem muito a questão pessoal do Renato. É muito certo que um treinador que já trabalhou com algum jogador, ele tem a identificação com aquele atleta, ele tem a confiança daquele atleta, logo ele possa fazer a indicação para que esse jogador venha, se o jogador quiser, novamente estar junto com o Renato Gaúcho para formar um novo grupo, né? Ter um novo planejamento aí, uma nova meta, uma nova visão e quem sabe isso pode acontecer novamente. Quero estar falando para vocês aqui, visando a questão do meio de campo, na questão da volância ali, tem um jogador que o Fluminense está trabalhando com a possibilidade, tá gente? Isso aqui, gente, não é nada cravando. Fagner é 100%? Não existe nada 100%. 100% é só quando o Fluminense pega a caneta e assina o contrato e o jogador está apresentado com a camisa do Fluminense, ok? Que fique claro isso para todos nós aí, para poder a gente não pensar nenhuma besteira. Mas segundo o jornalista Rodrigo Mazella, tá? Segundo o jornalista, Ricardo Mazella, tem a possibilidade de acontecer uma troca entre Vasco e Fluminense. Que troca é essa? Que jogador
que pode vir do Vasco, que seja interessante para o Fluminense? E quem o Vasco está querendo do Fluminense para ir para lá? Segundo o Ricardo Mazella, tá? Tem uma possibilidade cada vez mais real, é o que está sendo falado por ele, de acontecer do Jair, né? Jair, embora não, o Jair do Vasco vir para o Fluminense e em troca o Lima, ele vai para o Vasco da Gama, tá? Deixa eu te falar um pouco rapidinho. O Jair, a posição dele de origem é volante. Pode jogar como primeiro homem, pode jogar como segundo homem. E ele também é um cara, às vezes, bem ofensivo, tá? Chega muito na área para poder finalizar. Eu tava dando uma pesquisada, o Jair tá com 30 anos de idade. Ele era do Atlético Mineiro e agora foi pro Vasco da Gama, tá? Na última boa temporada dele do Vasco foi em 2023. Foram 38 jogos e 5 gols. Eu queria primeiramente falar com vocês a respeito dessa possibilidade. Você que está me ouvindo, gosta dessa possível troca? O Jair vir para o Fluminense e o Lima ir para o Vasco? Acredito de verdade que o Lima seja um pedido para Fernando Diniz. Essa é uma grande possibilidade, tá? Eu tinha escutado há um tempo atrás, agora recente, que na contratação do Diniz lá no Vasco da Gama, ex-técnico do Fluminense, né, ex-técnico do Cruzeiro, o Diniz queria o Lima e o Guga. Parece que eu tinha ouvido isso, tá? Mas não estou trazendo aqui o nome do Guga nesse ponto desse vídeo. Estou trazendo o nome do Lima apenas. Você, se tivesse que dar a sua opinião, discorda dessa possibilidade? Não, deixa o Jair lá, fica o Lima aqui. O Lima é importante para o Fluminense. Ou você é a favor? Não, se acontecer essa troca, tá de boa. 0-0, vem o Jair, vai o Lima. Qual é a sua opinião sobre essa possibilidade? Deixa aqui os teus comentários aqui embaixo aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou trazer para você a minha opinião de maneira assim, ó. Jair no Lima, papapá, vou falar direitinho. Bom, queria só te pedir um favor, uma moral muito grande, especial para o nosso canal. A gente está trabalhando para chegar na meta de 30 mil amigos e amigas aqui no canal Meu Tricolor. Se você ainda não deixou o teu like, deixa o teu like, peço com muito carinho a tua força, tá? Se inscreva no canal, que é muito importante. A tua inscrição é que faz a gente crescer. Então dá uma olhadinha, ou no teu celular, ou no teu televisor, ou no seu computador, não sei por onde você me assiste, mas faz a tua inscrição, é 0800, é de graça e me ajuda demais. Claro que comenta e também compartilha os nossos conteúdos, beleza? Tamo junto. Vamos pro segundo nome? Cara, o segundo nome e o terceiro nome praticamente, eles entram dentro desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, dentro da indicação do treinador, da comissão técnica. E esses indicados, eles fatalmente, eles têm a confiança da comissão técnica que hoje está no Fluminense. Por Renato Gaúcho, Alexandre Mendes, né? E tem um outro lá que eu esqueci o nome, tá sempre com o Renato Gaúcho, esses dois caras. E aí, meus amigos, o nome que está na mesa do Fluminense foi indicado pelo Renato Gaúcho para a diretoria trabalhar com a possibilidade de fazer essa contratação na abertura da janela agora, dia 1º de junho, é o nome do meio-campista do Grêmio, Cristaldo. Cristaldo, meia do Grêmio, tá? É o nome indicado por Renato Gaúcho. Cristaldo tem 28 anos, vai fazer 29 agora, no mês de agosto, e ele é um meia de característica, meia ofensivo. A ideia de trazer o Cristaldo é para ele substituir a aposentadoria, vamos dizer assim, né, de Renato Augusto. Então sai Renato Augusto, que saiu, pediu para sair, e viria para o lugar de Renato Augusto Cristaldo, Franco Cristaldo. Tava tentando lembrar o outro nome dele. Cristaldo, hoje, eu preciso te falar do hoje, tá? Ele tá na reserva do Grêmio. Só que Renato Gaúcho e a comissão técnica conhece a qualidade do cara. De repente o cara tá um pouco desmotivado lá no Grêmio. Grêmio que foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA e tá lá com a comissão técnica do Mano Menezes. E aí, meus amigos, pode acontecer do Cristaldo receber uma proposta do Fluminense e ele, pelo planejamento, sabe, pelo projeto, jogar o Super Mundial de Clubes, isso tem muito peso para um jogador tomar uma decisão. Fluminense é um clube grande, gigante, de pagamentos em dia,
né? Então assim, tá disputando aí 3 competições e vai jogar a 4ª, que é o Super Mundial de Clubes. Então a gente tem possibilidade de chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, quem sabe ser campeão, bicampeão. A gente vai jogar o último jogo agora contra o Once Caldas pela Copa Sul-Americana na quinta-feira agora, da próxima semana. E se vencer, a gente está classificado para oitavas de final da Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro a gente vai fazer de tudo para poder jogar lá e ficar na primeira parte da tabela lá. Entendeu? Não sei se a gente vai conseguir ser campeão porque a gente precisa de muito mais qualidade no nosso elenco. Mas, queria te ouvir. Cristaldo, meio-campista do Grêmio. Ele que perdeu o pênalti que o Fábio pegou, né? Na verdade, contra o Fluminense no ano passado, a gente eliminou o Grêmio no Maracanã na Libertadores. É um nome que te agrada? Queria que você comentasse aqui embaixo a sua opinião. Quando o Renato Augusto ele indica esse atleta, eu acho que é porque ele sabe o que ele pode extrair de mais empenho e de mais qualidade desse jogador. Não só desse, mas de todos aqueles que o Renato tem muita confiança para poder somar e agregar no grupo dele ali, beleza? Então comenta aqui embaixo se você é a favor de uma possível chegada de Franco Cristaldo para ser substituto de Renato Gaúcho no nosso Fluminense, beleza? Gente, o último nome que eu quero falar para vocês nesse vídeo, para não fazer um vídeo muito longo, é do atacante Vitinho do Al-Ittihad da Arábia Saudita, tá? Vitinho foi treinado pelo Renato Gaúcho no Flamengo e o Renato Gaúcho gostou demais do Vitinho. Vitinho tá com 31 anos, tá? E ele é um atacante de lado. Ele pode jogar tanto pela ponta esquerda, tanto pela ponta direita. E o Renato Gaúcho tem uma confiança muito grande nesse jogador de 31 anos. Ele que é ex-jogador do Flamengo também. Eu queria te perguntar, o que você acha da possibilidade do Fluminense investir também em Vitinho? Beleza? Comenta aí o que você acha. Vou falar para vocês aqui agora a minha opinião com relação a Jair, a Cristaldo e a Vitinho, tá? E aí eu vou falar também uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Bom, o Jair, eu acho que ele é um jogador que tem muita qualidade. Acho que se acontecesse essa troca, sabe, eu não veria tanto problema não. Não veria tanto problema não. Porque a gente tá vendo aí que o Lima também tá passando por momentos de lesões. O Jair também está passando, entendeu? Mas eu acho que nesse momento, se a gente tivesse o Jair, eu acho que seria muito importante, uma vez que, tá? Otávio e Bernal estão fora. Se a gente tem Otávio bem e Bernal bem, eu não traria o Jair. Eu manteria talvez um Lima, ok? Ah, o Lima precisa sair, aí veria um outro jogador. A gente tem o Otávio e tem o Bernal. Agora, não tendo Otávio, não tendo Bernal, a gente precisa ter ali um cara de volância, tá? Se vai jogar na primeira, se vai jogar na segunda, aí eu já não sei como é que o Renato Gaúcho pode fazer isso. Mas eu acho um nome interessante do Jair para vir nesse momento para o Fluminense. Se for 0-0, vai o Lima e vem o Jair, para mim, Fagner, ok, tá? Fagner era o nome que você queria para primeiro volante. Primeiro volante. Não, não era. Eu procuraria no mercado um primeiro volante brigador, raçudo, que seja um cão de guarda ali, um pitbull mesmo, entendeu? Para poder a gente ter ali, ó, na cabeça de área ali. Primeiro homem de meio de campo. Não seria o Jair o meu nome. Que nome seria, Fagner? Eu ainda estou estudando para trabalhar para vocês esse nome aqui, trazer aqui no canal Meu Tricolor, beleza? De repente eu trago isso já nessa próxima semana agora, um vídeo das indicações que o canal Meu Tricolor pode talvez opinar para o Fluminense, talvez abrir o olho e quem sabe contratar para o Fluminense jogar o Super Mundial de Clubes, beleza? Então, se o Jair vier para jogar nesse meio campista aí, nesse meio campo de volante, por causa das ausências de Otávio e Bernal, para mim a troca é ok. Falando agora para vocês de Franco Cristaldo. Saiu o Renato Augusto, a gente precisa trazer um outro atleta, um outro jogador. O Cristaldo é um grande jogador, tá? Joga bola, a gente sabe do talento dele e ele tem muita confiança do Renato Gaúcho. Então eu acho que a possibilidade, se ela acontecer, eu acho que ela é muito válida. E também, ele vai também poder balancear com o Paulo Henrique Ganso, entendeu? São dois meias. Então, um joga um pouco, o outro joga um pouco, acabou. A gente pega o Ganso na melhor versão dele, depois de qualquer coisa a gente lança o Cristaldo e aí vambora. Então, eu acho a ideia da possibilidade de contratação do Cristaldo muito boa também, essa é a minha opinião.
Sobre o atacante, Vitinho, acho que a gente tem bastante atacante no Fluminense, né? Temos o Keno, temos o Serna, temos o Canóbio. Só que quanto mais atacante você tiver, melhor, cara. Quanto mais atacante você tiver, melhor, porque são opções de ataque. A gente precisa ter boas munições para poder chegar, sabe, ao gol do adversário. Então o nome do Vitinho, ele não é que me agrada, mas é um nome ok, tá? É um nome ok. Se o Fluminense conseguir trazer com salário legal, nada de, sabe, extrapolando. Agora, e também não fazendo contratação pesada, não, tá pagando 50 milhões ao Ittifaq. Aí também não. Eu não concordo com isso, entendeu? Agora, se vier de graça, com salário legal, eu acho que a possibilidade ela é muito boa, uma vez que Renato Gaúcho conhece o atleta e se o atleta quiser voltar para o Rio de Janeiro para poder nos ajudar, eu acho sim que pode ser uma possibilidade bem bacana, bem real, tá bom? E pra gente finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que a Rede Globo, na sua TV aberta, ela definiu que ela vai transmitir os 3 jogos do Fluminense no Super Mundial de Clubes da FIFA, tá? Em televisão aberta. Então, contra o Borussia Dortmund, a nossa estreia, vai passar ao vivo na Globo. Contra o Ulsan, também vai passar na Globo. E o último jogo contra o Mamelodi também será transmitido pela Globo. Talvez, se você perguntar, Fagner, onde vai passar os jogos do Fluminense no Super Mundial de Clubes? A Globo vai transmitir os 3 jogos do Fluminense ao vivo em TV aberta, beleza? Comenta aí sobre esse vídeo. Se você quiser falar também sobre outros nomes, tá? Que poderiam chegar no Fluminense, comenta aí. É sempre muito bom trocar uma ideia com todos vocês. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.